Bom dia, boa tarde, boa noite. Gestão Educacional Umbandista, estágio de extensão Uninter, estágio online referente à minha graduação, licenciatura em Ciência da Religião. Esse estágio aqui, como eu já falei nos conteúdos anteriores, é parte componente da formação da graduação do licenciando. Está sendo realizado dessa forma, em virtude da pandemia da Covid-19. Como já é de conhecimento geral, os estabelecimentos de ensino, apesar do progresso da vacinação, ainda encontram-se, em sua grande parte, fechados e funcionando na modalidade de ensino à distância ou de revezamento de turmas. Então ainda não voltamos à normalidade dos estabelecimentos de ensino. Dessa forma, ainda está sendo permitido que os estágios sejam feitos nessa modalidade, certo? Então chegamos aí ao nosso 11º conteúdo, quase fechando, né, esse estágio. O assunto aqui é o gestão participativa, tá? Esse assunto aqui da gestão participativa, né? Quando a gente para pensar em termos de ensino regular, né? É um assunto que é muito explorado. Tem previsão em legislações, tem previsão LDB, Constituição Federal, tem teses de mestrado, de doutorado nesse sentido, tem trabalhos voltados para isso. E diz-se, né, que com o advento da LDB aí, essa gestão participativa iria mudar a mentalidade da gestão educacional nos ambientes escolares, em virtude aí do poder ser centralizado, né, na mão de um determinado gestor, e os professores ou integrantes da comunidade ou o próprio aluno ali, talvez enxergando uma outra metodologia ou talvez enxergando uma outra possibilidade de ser feito, né, determinada função, determinado trabalho, determinada didática, que poderia propiciar aí uma evolução na parte de conhecimento, na parte de gestão educacional, e essas vozes não eram levadas em consideração. Eu acho que a ideia era quebrar essa visão empresarial da gestão educacional, né? E tentar integrar a escola e comunidade, auxiliando a que fosse criado esse dinamismo, né, dentro do ambiente escolar, certo? Essa é uma visão, né, pelo que eu leio e pelo que eu tento acompanhar mais ou menos aí sobre gestão participativa. Se você parar para pensar, eu sei que muitas das vezes a gestão empresarial ela é um pouco tiranizada, mas se você parar para pensar, existem diversas empresas que trabalham também, né, com essa gestão participativa. Muitos, inclusive, chamam seus funcionários não de funcionários, mas de colaboradores, porque enxergam, né, nos funcionários potenciais empreendedores ou potenciais visões diferentes que podem agregar algum valor à sua empresa. E é um assunto que, dentro dessa ótica religiosa, principalmente da ótica de terreiro, da ótica umbandista, é muito importante ser estudado. Porque antes, né, da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz espírita, de matriz africana estarem, né, uma presença forte na internet, né, nas plataformas de streaming,
o conhecimento era todo centralizado na mão do mais velho, né? Na mão do dirigente. É o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, porque ele é o detentor do. E hoje em dia a coisa não funciona dessa forma, né? Até funciona, né? Mas se você parar para pensar de uma forma racional, você vai entender ou vai perceber que o trabalho de gestão educacional, parte pedagógica, parte de recursos humanos, recurso financeiro, é, é, só para o dirigente é muito pesado. E quando ele fica centralizando todo o poder na mão dele, quando ele centraliza todo o mecanismo do terreiro nele mesmo, em um ponto de vista é prejudicial. Porque aquela comunidade fica muito dependente dele. E a religião não se encerra nele, né? Ele é um dirigente, ele dirige, ele é um mestre, ele não é o fim, né? Ele é um meio para se chegar a algo, para se alcançar algo. Então essa gestão participativa, né? Essa descentralização de poder, essa atitude de você dar voz, né, para os outros integrantes da corrente, para os outros médios, também é muito importante e auxilia ou auxiliará aquela casa, aquela comunidade a crescer em todos os quesitos, né? Quando você dá oportunidade para outras visões entrarem em cena nesse cenário da comunidade de terreiro, beleza? Me alonguei aqui, né? Mas vamos que vamos. Então, os objetivos desse conteúdo são explicar o conceito básico de liderança. O dirigente, ele é um líder, por natureza, ele é um líder. Ele lidera pessoas, ele conduz pessoas a alcançar determinados objetivos, né? No caso aí, objetivos religiosos, objetivos sociais, por que não objetivos intelectuais, né? Porque o dirigente, além dele ser um líder espiritual, ele vai atuar também como um líder social, entre aspas, né? Incentivando os médios daquela casa, daquela comunidade a estudar, a crescer, a progredir. Vai liderar, ensinar, auxiliar aquela pessoa a prosperar nos seus relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos. Ele é um líder, por natureza. Ou deveria ser, né? Líder religioso. Peço desculpa já de antemão pelos barulhos aí, né? Como eu sempre falo nos vídeos, esqueci dessa vez, eu moro próximo a uma rua principal aqui. Então, barulho de carro, moto, né? Gritaria, possivelmente vão passar no áudio aí, beleza? Então, o dirigente, ele é um líder por natureza, né? Então, por isso a gente tem que explorar também um pouco dessa qualidade, né, da liderança, esse conceito. Vamos explicar o que é a gestão participativa, né, o básico de gestão participativa, tentando trazer isso aí para uma realidade de terreiro, a comunidade de terreiro, e entender as possibilidades da gestão participativa no ambiente de terreiro. Para a gente alcançar esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário, então, né? Uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar a liderança, a gestão participativa, a Constituição Federal, um pouco, né, de Constituição Federal e a LDB dentro dessa ótica de gestão participativa. E uma conclusão. Então, o terreiro, ele é composto por uma diversidade de pessoas com personalidades diferentes, capacidade intelectual diferente, visão espiritual diferente, sendo essa diversidade de grande importância para a sobrevivência e evolução do terreiro, né? Diversidade. Então, dentro do terreiro você vai encontrar pessoas com
é, é, diversas é, qualidades intelectuais de diversas camadas, classes sociais, com diversas possibilidades financeiras e enfim. E cada uma dessas pessoas, né, como é natural, ela vai ter uma visão de vida de acordo com a forma como ela foi criada e de acordo com as experiências, né, pelas quais ela passou aí, né, ao longo da sua criação. Beleza? Então, sendo o terreiro composto por essa diversidade, né, e essa diversidade se traduz em capacidades, é, é, capacidades intelectuais diferentes, né? Então é importante você escutar ou escutar ou tentar, né, enxergar, tentar enxergar como que eles podem agregar, né, a uma visão de casa e tal. É, e como é falado aqui no sobrevivência, né? Vamos falar assim. Como eu falei na introdução lá, né? Na pré-introdução, vamos colocar assim, na pré-introdução, é, 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 o dirigente antigamente, né? Hum, ele centralizava tudo na mão dele, né? Ele centralizava recapitulando aqui, né? Eu falei que o dirigente, por falta de ferramentas, né? Como internet, livros digitais, velocidade de informação, YouTube, né? Redes sociais, mídias sociais. Não tinha isso, né? Então toda a informação era concentrada na mão dele e toda a veracidade, né, da informação era, entre aspas, creditada a ele. Então quando o dirigente falava algo para o seu filho de santo, aquilo era incontestável. Era incontestável. E a gente está em 2021, eu tô falando coisa de 20 anos atrás. Que não é muito tempo. Então, se não existisse essa descentralização,
esse compartilhamento de funções, de informações, de fundamentos, de sacramentos, a coisa se perde no tempo. Por isso, sobrevivência e evolução. Tem muitas liturgias que, se você parar para pegar a matriz ou a fonte original, você vai ver que se perdeu porque o dirigente não passava o conhecimento morreu com ele, e aqueles que o sucederam foram reinterpretando ou aplicando aquele conhecimento na base do achismo. Eu acho que ele fazia isso porque é assim. Então, essa descentralização tem que existir também para essa sobrevivência da cultura do terreiro, sobrevivência daquela tradição, daquela raiz. Beleza? Dei uma travada aí, mas acho que agora eu consegui me fazer entender. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a liderança, né? Como eu falei na pré-introdução ali, o dirigente ele é um líder por natureza, ou deveria ser um líder por natureza. Então, mas o que é a liderança? A liderança é a habilidade que uma pessoa, qualquer pessoa, independente de idade, sexo, crença, independente. Todas as pessoas em um determinado nível exercem um tipo de liderança com uma intensidade determinada. Às vezes a pessoa lidera no ambiente familiar, ou lidera no ambiente de trabalho, ou lidera no ambiente religioso, ou lidera no ambiente de amizade. Em algum lugar aquela pessoa exerce, né, possui essa capacidade de influenciar, de motivar, de comandar, de conduzir outros objetivos, outros indivíduos com o intuito de alcançar objetivos estipulados. Na família, como poderia ser isso aí? A família vai construir uma piscina ou quer comprar um carro, então o pessoal tem que começar a juntar dinheiro, tem que começar a economizar. Alguém vai tomar a frente disso aí. Vai dizer por que tem que economizar, quais os benefícios de economizar, o que eles vão ganhar economizando. Então aquela pessoa está exercendo a liderança, motivar. Então você tem um círculo de amizade, naquele teu círculo de amizade você tem uma pessoa que terminou um relacionamento e que está passando por processos que são, né, naturais aos términos de relacionamento. Então você conversa com a pessoa, você mostra o que é, o que não é, como pode ser, que a vida não se resume a isso, que você motiva, você influencia a um objetivo. Nesse exemplo, qual seria o objetivo? Não ficar triste, não entrar em depressão, não fazer uma besteira, né? Não se manter não se relacionar com uma pessoa que te faz, né, mal em uma determinada intensidade, ou, né? Então todos nós, né, de certa forma, exercemos essa habilidade de liderar. O dirigente espiritual, o pai de santo, a mãe de santo, principalmente, né, pela posição, entre aspas, que ocupa, pela função que exerce, você acaba se tornando um farol, né, que vai atrair para você pessoas que querem, né, que se predispõem a serem influenciadas ou que necessitam de motivação, ok? Então essa habilidade é essencial para o líder espiritual pelos motivos que a própria definição especificou. Influenciar pessoas, motivar pessoas, comandar pessoas, conduzir pessoas para alcançar objetivos estipulados. No caso do dirigente espiritual aqui, objetivos religiosos, né? Alcançar a Deus, objetivos pessoais, né? Se melhorar como pessoa,
elevar o seu padrão vibratório, evoluir-se espiritualmente e tal, né? Então, o dirigente do templo tem que conduzir, tem que inspirar, tem que motivar os médiuns de sua casa, para que estes médiuns mantenham-se firmes no propósito de realizar a caridade desinteressada, mantenham-se firmes no propósito de continuar a constante evolução individual, que mantenham-se firmes no propósito de continuar buscando a Deus, a espiritualidade, o conhecimento, por aí vai. Beleza? Então, tendo em mente que cada pessoa possui características de personalidade que lhe moldam a conduta, entenderemos que cada líder exercerá a liderança de maneira particular, estando essa habilidade classificada em tipos diferentes de liderança. Então, cada pessoa possui características de personalidade que lhes moldam a conduta. Então tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que... As pessoas são diversas, né? As pessoas são diversas. E diversas serão as condutas que elas possuirão, adotarão, e o líder espiritual, o dirigente espiritual, ele é um ser humano como qualquer outro, com erros e acertos como qualquer outro. Ele não é nenhum ser anormal. Ele não é um ser anormal, tá? Ele não é um... Muitas das vezes a pessoa olha o dirigente espiritual e acha que ele é um ser iluminado de outro planeta, quando na realidade, né, aquele líder espiritual ali, talvez, ele tenha mais coisas a resgatar do que aquelas pessoas que o buscam. Entende? Por isso lhe é dada uma responsabilidade maior. Não quer dizer que todos os líderes espirituais tenham uma conta maior, mas pode ser que, ok? Então, partindo desse princípio que cada pessoa tem, né, uma cabeça, um comportamento, então a gente vai entender que cada pessoa, a partir da sua cabeça, da sua conduta, vai exercer um tipo de liderança, né? Então existem diversos tipos de liderança a saber. Então, se vocês forem procurar na internet, né, se vocês forem fazer uma pesquisa rápida no Google sobre o assunto liderança, vocês vão ver que tem vários tipos de catalogações, de divisões sobre o que é liderança, né? Como ela é exercida, de que forma e os tipos, as intensidades, etc. Tá? Aqui, né, para a gente não se perder, para não ficar muito longo, a gente vai abordar quatro tipos de liderança a saber. Então, a liderança autocrática, a liderança liberal, a liderança servidora e a liderança democrática. Então, a liderança autocrática, né, ela é caracterizada por uma liderança autoritária. Então, o líder autocrático, ele é um camarada que ele normalmente ele é centralizador, normalmente a forma como ele fala com os seus comandados ou subordinados é uma forma mais de, né, imposição, de marcar o território, de mostrar quem é o líder, de mostrar que ele está no comando, de mostrar que normalmente ele centraliza todas as tomadas de decisão. É o que ele quer e acabou. Ele é muito fechado a essa
intervenção de terceiros nas suas decisões, tá? Resumidamente, é uma liderança um pouco mais autoritária. Não necessariamente quando a gente fala de liderança autoritária, quer dizer que é uma coisa ruim, porque cada ambiente vai necessitar de um tipo de liderança. Se você entra num ambiente que ele é um ambiente que é muito indisciplinado, é um ambiente que não tem muito comprometimento, então talvez em um primeiro momento você vai precisar trabalhar um pouco da liderança autocrática para botar o trilho nos trens, e a partir do momento que aquela coletividade começa a corresponder aos anseios aos objetivos que aquela casa espiritual ou, né, aquele líder queira alcançar, ele pode, por que não, trabalhar um outro tipo de liderança. Então, o segundo tipo de liderança aqui é a liderança liberal, né? Então, ela é uma liderança pouco participativa, né? Onde o líder, né, o chefe, ele dá muita liberdade aos seus liderados, né? Então, ele deixa o pessoal mais livre, né? Nessa tomada de decisões, nas iniciativas, né? Dos rumos que tem que ser alcançados, dos objetivos que tem que ser conquistados, aumento de objetivos, mudança de objetivos, né? Ele fica mais ali como um gestor, mas pouco incisivo nas participações, tá? Existe também o terceiro modelo que a gente vai trabalhar aqui, abordar, é a liderança servidora. Essa, ao primeiro momento, como a autocrática parece ser muito negativa, essa parece ser muito positiva, né? Que é um tipo de liderança que o líder ele está o tempo inteiro procurando atender aos anseios, às necessidades daquela equipe considerada. Então ele sacrifica muitas das vezes os objetivos ao serem alcançados para poder atender às necessidades da coletividade, né, a qual ele lidera. O que eu falei, no primeiro momento pode parecer muito positivo, né? Só que você parar para pensar, se o tempo inteiro você ficar desviando do caminho, você nunca chega no ponto que você tem que chegar. Então ela é boa também, né, até certo ponto, né? Ela tem que ser trabalhada com parcimônia. E o último tipo de liderança aqui, que já está um pouco mais associado ao assunto nosso aqui, que é a liderança democrática, né? O líder democrático. Então, uma liderança em equipe, né? Onde vai acontecer essa divisão de responsabilidades, focando no aumento de produtividade, focando, né, na conquista, no alcance de objetivos. Ele sabe que ele tem um objetivo a cumprir, ele é o líder, ele é o responsável, mas ele acaba delegando responsabilidades, delegando processos ou subdividindo processos para que ele não fique sobrecarregado, para que ele consiga valorizar o seu recurso humano, dar responsabilidade ao seu recurso humano, colocar o seu recurso humano numa qualidade de coautor, colaborando para o aumento de produtividade e conquista de objetivos. Ok? Então a gestão participativa, já a gente trabalhando ela, né? Isso dentro de uma realidade educacional umbandista, né? A gente tem que enxergar o dirigente espiritual como coordenador e consequentemente o responsável pela confecção de ações educacionais do terreiro, inclusive de maneira coletiva. Então,
Quando trabalhamos aspectos pedagógicos dentro de uma realidade educacional umbandista, devemos enxergar isso aí. Por quê? Porque o que eu venho trabalhando desde o início desse conteúdo é que o dirigente, numa ótica espiritual umbandista, ele é o gestor educacional do terreiro. E ele tem que se preocupar com essa parte também. Parte da didática, parte de disciplinas, plano de aulas. Ele tem que se preocupar com isso aí. Ele é o gestor. Tá? E eu falo aqui que, inclusive de maneira coletiva, né? Porque ele é o responsável. Porém, né? Aquela coletividade é corresponsável. Porque eles estão inseridos no processo da gestão educacional do terreiro, seja como alunos, seja como educadores, seja como agentes da administração, tesoureiro, presidente, enfim. Esse esforço em dar voz para outros integrantes da comunidade terreiro, nos processos de elaboração dos programas doutrinários e ou planos de disciplina, além de colaborar para o exercício da liderança do dirigente, da dirigente, valoriza seu recurso humano. É o que eu falei, né? Naquele último tipo de liderança, né? Que é a democrática. Então, você colabora num primeiro momento, eu não coloquei aí, mas num primeiro momento para enriquecer a gestão educacional daquela casa. Porque você vai ter diferentes visões sobre o mesmo assunto, ou diferentes formações, vamos colocar assim, no mesmo assunto, dentro do mesmo assunto. Como assim, Eduardo? Às vezes existe um médium que ele já passou por 2, 3 casas, ele já viu outras formas de você fazer determinadas ações. Ou existe um médium que ele tem uma formação acadêmica ele tem um mestrado em gestão educacional, ele tem uma pós em gestão educacional, ele tem um, um doutorado em metodologia de ensino religioso. O camarada tem um know-how, ele tem um arcabouço doutrinário que ele vai agregar, engrandecer, né, na parte pedagógica daquela casa, daquele terreiro. Então, no primeiro momento, você enriquece esse processo de gestão educacional. Num segundo momento, você colabora para fortalecer sua liderança dentro do terreiro. Porque você descentraliza, você passa confiança para aquele médium, né? O qual você delega funções, você delega responsabilidades. Você se aproxima mais dos seus médiums, porque se você for tratar de um plano de aula, se for tratar de um programa doutrinário, você tem que de fato sentar, rascunhar e digitar e imprimir e discutir sobre o que pode entrar, o que pode sair. Então você está exercendo sua liderança. E no último momento você vai valorizar o seu recurso humano. Logicamente ele vai se sentir valorizado quando você pega aquele conhecimento que teoricamente, né, pelo menos o leigo ou a massa pensa que o dirigente sabe de tudo, e a partir do momento que ele delega aquilo ali e você dá a chance para outro médium mostrar que ele também sabe, e talvez ele saiba até mais que você está valorizando aquele indivíduo, né? Além disso, ao garantir a participação do corpo mediúnico nos planejamentos escolares, são fortalecidas as relações interpessoais, estimulando também a corresponsabilidade. Por que são fortalecidas as relações interpessoais? Quando você cria os conselhos de classe, conselhos de disciplina,
assembleias de formulação doutrinária. Você está reunindo os médiuns e fazendo com que eles fortaleçam seus laços, que eles se conheçam, que eles troquem ideias, que eles troquem experiências. Você vai trabalhando a união daquele corpo mediúnico, né? E quando você insere ele nesse processo de confecção de algo tão importante, né, como uma diretriz anual de atividades ou um programa doutrinário, você está dando responsabilidade para ele. Ele vai entender que aquilo ali é importante, que aquilo ali tem uma finalidade, que ele tem que fazer um bom trabalho naquilo ali, que ele pode prejudicar pessoas se ele fizer um mau trabalho. Essa é a ideia. Ao ser trabalhada uma gestão participativa do terreiro, tem-se oportunidade, através da diferença de posicionamentos e interpretações, dar voz à diversidade da comunidade santo e quebrar paradigmas do próprio dirigente. Então, diversos atributos são trabalhados, né, ao ser realizado isso aqui. Então, diferença de posicionamentos. A gente já viu isso aqui na parte do ensino-aprendizagem, lá no começo do estágio, né? Então, você vai trabalhar aqui controle emocional, você vai trabalhar empatia, você vai trabalhar o saber ouvir, você vai estimular a reflexão, você vai estimular o raciocínio, né? Quando você dá a voz à diversidade da comunidade, você está estimulando o seu médium a buscar mais conhecimento para quando ele falar, quando ele se expressar acerca de um assunto doutrinário, ele ter de fato conhecimento sobre aquilo que ele está falando. O médium estudando, correndo atrás do conhecimento, ele se aperfeiçoa, ele fica um médium melhor. E, né, essa quebra de paradigma do próprio dirigente é que muitos dirigentes colocam o médium como um mero executante, como um dependente doutrinário, mediúnico, emocional do Pai de Santo. E quando ele dá essa voz, quando ele dá essa oportunidade, ele vê que na mesma proporção que o médium precisa dele como líder, como dirigente espiritual, ele precisa do médium como discípulo, como colaborador, talvez precise até mais, né? Então você vai quebrando alguns conceitos também. A gestão participativa proporcionará ao terreiro mais dinamismo em suas ações. Por quê? Porque as ações passam a ser ou ficar um pouco mais descentralizadas, né? Com esse estímulo da corresponsabilidade. E conclusão dos objetivos propostos pelo dirigente, já que através da descentralização, né, é um assunto que eu tenho batido ao longo de todo esse conteúdo, e constante brainstorm. Brainstorm nada mais é que aquela tempestade de ideias, né? É aquele momento que você senta ali com seus mais velhos ou com a comunidade toda ali e você começa a ver o que está dando certo, o que não está, o que pode entrar, o que pode sair, o que pode melhorar. Através desse choque de ideias, os processos educacionais, administrativos serão otimizados, acelerados, né? E os objetivos vão ser alcançados com a facilidade maior. A inclusão dos médiuns nos processos decisórios, sejam eles doutrinários ou administrativos, dá respaldo às melhorias do terreiro, já que trabalhando em uma visão unilateral corre-se o risco de não contemplar todos os cenários. Então, a partir do momento que você divide a responsabilidade e que você coloca o seu corpo mediúnico no olho do furacão, né, dentro dos processos decisórios, dentro das tomadas de decisão, você acaba cortando aquela situação que acontece muito aí de reclamações a esmo.
Porque, não, olha só, isso está acontecendo assim, essa tomada de decisão foi tomada coletivamente, foi tomada em assembleia, foi tomada em conjunto. Por que que agora, por que que naquele momento que a gente estava conversando, que estava acontecendo ali o brainstorm, você não apresentou essa possibilidade, ou você não refletiu antes de votar por essa linha de ação? Então, né, dá respaldo, porque a decisão, se não, né, é tomada pela unanimidade, né, mas pela maior parte do corpo mediúnico, né? E, como está no final aqui, o dirigente ele é um ser humano. Ele enxerga aquilo que a sua mente, sua formação, pode lhe mostrar, mas ele não consegue ver tudo, ele não consegue contemplar tudo. E talvez um médium ali que acabou de entrar na corrente, ele está vendo uma coisa que aquela coletividade ali não está enxergando. E ele, através dessa visão, pode dar uma ideia, pode dar uma solução que vai alavancar algum processo doutrinário ou administrativo do terreiro. Compreendermos que a gestão participativa, compreendemos que a gestão participativa é uma ideia a ser construída, assim como a autonomia que deve ser fortalecida no cotidiano do terreiro, nas relações entre os médiuns e as diversas seções da casa, nas proposições, discussões, decisões objetivos a serem alcançados pelo conjunto de médios, e, porém, respeitando sempre a autoridade da qual o dirigente espiritual está investido. Então, vamos lá. Então, a gestão participativa é uma ideia a ser construída. Por que uma ideia a ser construída? Porque muitas casas ainda não trabalham essa questão da gestão participativa, acabam centralizando muitas das vezes ali as decisões na mão do pai de santo e da mãe de santo, né? Aí fica o dirigente só tomando decisões, ou às vezes ele pega ali a mãe pequena ou o pai pequeno, né? E a querer, babá querer, e só eles tomam as decisões. Então essa é uma coisa que está sendo trabalhada aos poucos, tem que ser trabalhada porque ninguém consegue ver tudo, ninguém consegue contemplar todos os cenários, né? Autonomia deve ser fortalecida dentro do terreiro, né? No cotidiano do terreiro, nas relações entre os médios e as diversas sessões da casa, nas proposições, discussões, decisões objetivas serem alcançadas pelo conjunto de médios, né? Essa questão do dar a responsabilidade, tornar corresponsável, entender que a responsabilidade não é só do dirigente, tá? Entretanto, né? E porém, sempre respeitando a autoridade do dirigente, né? Autoridade que ele foi investido espiritualmente para exercer. Então, a pessoa tem responsabilidade de confeccionar um programa doutrinário ou de elaborar um programa de gestão administrativa, por exemplo. Entretanto, a palavra final ou a responsabilidade maior, vamos colocar assim, é do dirigente. Você receber uma responsabilidade ou uma função X não te coloca ou não te dá prerrogativas para você passar por cima de decisões ou ordens do dirigente espiritual daquele terreiro. Respeito sempre. É essencial a criação, por meio da gestão, de espaços e ferramentas de participação e exercício democrático. O que seriam isso? As assembleias, pesquisa de opinião, reuniões, né, os próprios brainstorms que eu falei ali anteriormente, né, são ferramentas de participação e exercício democrático, porque cada médium ali, cada integrante do terreiro, sócio, ele pode, de acordo com o teor da reunião ou da assembleia, expor o que ele está enxergando ou as formas pelas quais ele acha que poderia evoluir ou melhorar aquele processo ali, administrativo ou doutrinário.
para que o poder do Pai de Santo sempre possível seja descentralizado e compartilhado, sempre que possível, pois a qualidade também está diretamente relacionada pela tomada de decisão e sua efetivação em prol do desenvolvimento social e pela consecução do objetivo fim, a prática da caridade desinteressada. Então, para que o poder do Pai de Santo, sempre que possível, seja descentralizado e compartilhado. Sempre que possível, descentralizado e compartilhado. Pois a qualidade do que? Da gestão educacional do terreiro, da formação do médium, da prestação de serviço, está diretamente relacionada pela tomada de decisão e sua efetivação em prol do que? Desenvolvimento social dos integrantes do terreiro, né? E pela consecução, pelo alcance do objetivo fim daquela casa espiritual. Qual que é o objetivo fim? Prática da caridade desinteressada, né? Quando perguntado para o caboclo das sete cruzilhadas qual que era o fim, o que eles iam fazer, o que era a Umbanda, né? Foi falado que era a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então esse é o objetivo da Umbanda na Terra. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Constituição Federal e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A tal da LDB. Então a Constituição Nacional, em seu artigo, isso aqui é relacionado à gestão participativa, tá? A gestão democrática. A LDB, especificamente, vamos falar no próximo e último conteúdo. E vamos abordar pouco, né? São 96 artigos, se eu não me engano. Não vamos abordar todos os 96 artigos, que vai dar um vídeo muito longo, e também não são todos os artigos que interessam para essa parte de gestão educacional em uma ótica religiosa, ok? Então a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 7, e a LDB, né, que é de 1996, seu artigo 15, asseguram ao estabelecimento de ensino, né, os terreiros também se enquadram dentro dessa ótica de gestão educacional que eu estou trazendo, né, como um estabelecimento de ensino religioso, né? Qual religião? Umbanda. Através da gestão escolar, a autonomia nas dimensões administrativa, pedagógica e financeira. Então, tal autonomia traduz-se em responsabilidade individual e coletiva. Responsabilidade individual e coletiva, tá? Com a comunidade escolar para alcance das metas estabelecidas, né? Então, existe previsão em leis e regulamentos da execução dessa gestão participativa, visando melhorar a qualidade da educação e alcançar os objetivos propostos por aquele estabelecimento de ensino considerado, tá? Assim sendo, né, possui autonomia, né, está diretamente relacionado a não esquecer-se que o terreiro está imerso num processo que contempla relações interpessoais, né, médium com médium, médium com familiares, médium com assistência, médium com dirigente, né? Então, relações intra e extra terreiro. O sistema educativo umbandista, né, no caso daquela casa ali, de acordo com a tradição que ela segue, e a comunidade terreiro, né? A comunidade terreiro tem os participantes da corrente, os médios e os assistentes. A Constituição ainda e a LDB relacionam o desenvolvimento social do país à melhoria da qualidade de educação, né? Fazem um paralelo, né, a melhora da condição social, da qualidade de vida, dos índices de desenvolvimento humano com a melhoria da educação, né? Então a gente trazendo esse entendimento, essa concepção para uma realidade de terreiro,
A gestão participativa, teoricamente, né, traria uma melhora na formação doutrinária do terreiro, né? Consequentemente, né, se o desenvolvimento social está relacionado à melhoria da educação, você tendo uma melhor formação doutrinária, você vai conseguir criar, estabelecer um melhor ambiente para que se desenvolvam as relações interpessoais. E você criando num ambiente onde você propicia aqueles indivíduos, né, uma capacidade de participação, uma capacidade de florescer, de mostrar os seus talentos, você vai ajudar esses indivíduos, né, a crescer e evoluírem também individualmente. Então acredito alguns autores que através, né, dessa LDB de 96 aconteceu uma abertura maior para a democratização da gestão no âmbito escolar, né? E que a partir desse momento o diretor da escola, o camarada lá do Conselho Regional de Educação, o camarada que tá na cabeça, que ele mudaria, que ele assumiria um novo papel, né? Que ele seria mais coordenador de ideias e ações do que, né, aquela gestão autocrática, né? Porém, né, isso aqui é uma fonte que eu peguei na internet, então muitos conselhos foram criados apenas para dizer que foram criados por força de lei, né? E as decisões continuaram centralizadas na mão de uma pessoa só, que conduziu essas relações de uma forma autocrática, o que não é o objetivo, né? Já que você tem uma pesquisa mostrando, associando a gestão democrática, a gestão participativa, a uma melhora de processos, a uma melhora do recurso humano, a uma melhora da qualidade de ensino e, consequentemente, condição social, por que não empregar essa nova metodologia? Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas têm medo do novo, né? E elas acabam não se rendendo ao novo com medo de se tornarem insuficientes ou obsoletos ou de perderem sua função junto à sociedade, né? Essa é uma visão minha. Então, muitos diretores e gestores exercem uma liderança autocrática, centralizando as ações, e isso também nos terreiros, tá? Tomando para si todas as responsabilidades e criando obstáculos para tomar as decisões de forma coletiva, né? Então, é isso aqui e acabou. E às vezes é uma decisão que claramente qualquer um consegue ver que não vai dar em nada, mas só para o líder, né, dizer que ele que manda, ele adota aquela linha de ação ali que muitas das vezes compromete ou atrasa o alcance de alguns objetivos só por ego, né? Chegamos aí à nossa conclusão. Muito mais poderia ser abordado acerca desse assunto, né? O que tem que ficar é o seguinte: existem muitas possibilidades de ganho com a gestão participativa. Existem muitas possibilidades de ganho. De fato, o dirigente, ele naturalmente ele já tem muitas responsabilidades. Ele tem muita coisa para se preocupar. E se ele for querer centralizar todas as decisões acerca de todos os assuntos que se passam dentro da sua comunidade de terreiro, esse camarada não vive. Eu sei que existem dirigentes que vivem só para a religião, então teoricamente o camarada ele teria um tempo maior para empregar nisso aí, mas eu acredito que seja até prejudicial, né?
tanto para o dirigente, que a cabeça, eu acho que o estresse emocional e psicológico, muitas das vezes, esse cansaço é pior que o cansaço físico. E o dirigente é um ser humano também, ele vai sentir. E também porque ele não dá oportunidade pro corpo mediúnico dele florescer, né? Se expressar e interpretar coisas e dar soluções para coisas. Muitas das vezes o dirigente ele centraliza tudo, concentra tudo e ele morre e a casa não consegue ir para frente porque ele centralizava tudo. Ou então o filho dele quer abrir a casa e está despreparado porque ele nunca deu oportunidade para um filho dele, um coroado, um mais antigo, tomar decisões e assumir responsabilidades, né? Então a ideia é justamente mostrar os benefícios da gestão democrática, da gestão participativa. É claro que ela não deve de forma nenhuma servir para o dirigente ser um passador de bola, né? A todas as decisões ele vai começar a delegar e nada é com ele. Não. Isso aí também não pode acontecer. É o que eu falei no meio do vídeo aí. Por mais que ele descentralize, por mais que ele dê oportunidade de voz, por mais que ele divida os processos, por mais que ele dê corresponsabilidade, a responsabilidade maior é dele, porque ele é o cabeça. É ele que está de frente. Ele que está investido de autoridade espiritual para comandar aquela casa. Beleza? Vamos aí brevemente o último conteúdo deste módulo. Vamos lá.